Falamos de Indy, Christian Fittipaldi. E aí? Quem para o homem? 4 vitórias em 5 corridas, pior resultado no segundo. Eu adoraria que eu tivesse errado, mas eu acho que ele naturalmente vai ser parado daqui 2 semanas. Você acha que em 500 milhas ele não ganha? Não, chega em segundo de novo ali. Não, eu acho que ele vai ser competitivo, mas ele não vai ter aquele edgezinho, aquele diferencial que ele tem no misto. E eu acho que a balança vai tender um pouquinho mais lá, no caso de um Newgarden, um Dixon, um Pato, daí de repente um Ericsson pode até surgir das trevas. Sim. Sato. Ou seja, que não são nomes tão cotados normalmente, óbvio, fora o Dixon, mas Newgarden às vezes, para as corridas mistas. McLaughlin. A gente ia falar muito de 500 milhas. Mesmo o Power, por exemplo. Sim, o Power também é bom. É bom, mas eu não sei se eu colocaria ele no mesmo degrau de um Newgarden e um Pato. No oval. Concordo. O McLaughlin já tá no mesmo nível do Power, você acha? Eu oval? acho. O Power fez uma boa prova, foi terceiro, o Pato foi segundo no misto de Indianápolis. A gente vai falar mais de Indy 500 semana que vem, que já vai ter o grid pronto. Mas é que o Palou, só rapidinho sobre o Palou, sobre ovais. Não é que o Palou, tipo assim, é um cara que anda em 15º no oval. Cara, a média de top 5s do... Não, é muito boa. É muito boa, ele não ganhou até agora. Concordo com você. Talvez ele não ganhou até agora. Talvez porque ele pegou hoje o cara que vive a melhor fase de oval dele, que é o Newgarden. E ele já correu, o que é mais de 25 ovais, eu acho, somando tudo. São 5, 6 por ano, tá no 6º ano dele. Então, 25, 30 ovais. Já foi segundo em Indianápolis. Mais que claro que ele tem a velocidade nos ovais, só que não é só a velocidade. Concordo, total. Por exemplo, quando eu comecei a correr lá nos Estados Unidos e durante muitos anos, era muito claro que o Michael e o Al Jr., eles estavam um passo à frente do resto do game. Tá. Era óbvio, a hora que você entrava na pista, e não era no treino e na classificação, tanto que às vezes eles classificavam em 15º, 20º, e na terceira volta eles estavam entre os 5, 6 primeiros, assim. Então não é só a velocidade, é também a finesse, o jeito de guiar, o jeito de posicionar o carro, como você vai lidar com a turbulência, enfim, o jeito de você acertar o carro também para a corrida e ter aquela visão que o carro vai estar funcionando durante o stint inteiro, porque a partir do momento que o carro não funciona, não é igual ao misto, não adianta você carregar, porque você não vai conseguir carregar o carro no oval. Boa. Uma condução no circuito misto perfeita. Cara, ele já tem o maior recorde da história da Indy de pontos abertos para o segundo colocado em 5 corridas. São 97 pontos que ele tem, praticamente 2 provas já. Não, ele quase, se ele faturasse Long Beach, ia ser a temporada perfeita. Ele foi até segundo agora. no Indy. Absurdo. Ele foi segundo, ele não foi 12º. Exato, segundo. É uma coisa doida, Cris, porque, cara, a Indy a gente sabe que ela é equilibrada, porque tem essas que embolam as coisas. Mas, os carros são iguais. Os carros são iguais ou muito perto de ser iguais, né? Tipo, tem uma peça ou outra que não é igual, mas mesmo assim... Por isso que quando tem alguém fazendo a diferença, desponta muito mais do que, sei lá, por exemplo... Que a Fórmula 1, que o Max já fez, por exemplo, ganhando 4 seguidas, pra mim não significa a mesma coisa que o... É que quando a gente começa a falar... Será? Você acha? Aquele ano que ele ganhou, sei lá, quase 20 corridas, 19 corridas no ano, tá, lógico, é muito bom. Mas você ganhar 4 corridas seguidas na Indy, com os carros todos iguais, cara, é tirar o chapéu. E ganhar... São quantos carros na Indy? 27. 27? Contra 20 na Fórmula 1. 27 carros iguais. A única coisa que muda tem dois tipos de motores, né? Honda e Chevrolet. Não sei. Tô falando que a Indy outra... é mais competitiva que a Fórmula 1. Só que uma coisa
sei lá, o Max quando ganhou aquele tanto de corrida, obviamente o carro tava na mão dele, tudo legal. Tudo bem, mas o companheiro de equipe dele, com o mesmo carro, não, tinha sumido praticamente. Mas O Pérez foi bem nas primeiras, acho que 3, 4 corridas do ano, daí... ele ficou em terceiro no campeonato, segundo? Não, ele foi terceiro Foi porque vice. a diferença Foi da vice. Red Querendo, Bull... foi Foi vice. vice, mas a diferença Tudo da Red bem. Bull para as outras Por isso que eu era... tô falando. O Pérez é um piloto mediano, né? É um cara que não consegue extrair tudo do carro. A cada 10 corridas ele extrai 1, 2 vezes, né? Vamos dizer. Mas o Palou tá fazendo a mesma coisa. Não, o Paulo tá ganhando 4 corridas seguidas agora, quase 5, né? Uma foi 4 em segunda. 5. Com os carros todos iguais, pista de E com rua, diferença aquilo. absurda. E com diferença grande. Você falou muito bem na transmissão do. Você lembra da época do Zanardi? Mas eu tava pensando, na época do Zanardi você ainda tinha os pacotes de diferença, né? Você tinha pneu. chassi com pneu, com motor, você tinha uns combos Exatamente. que às vezes você achou aquele combo, você. Então, Bum. Hoje em dia, não. que foi exatamente aí que a Ganassi acendeu. Porque se você acompanhar a história da Ganassi até final de 95, era uma equipe boa, mas era boa a equipe. Era uma equipe B+, por exemplo, mas não era a equipe dos sonhos. E daí, quando eles entraram na temporada de 96, diga-se de passagem, a Newman Haas não quis ir de Firestone, não quis ir de Honda, daí o Chip pegou Honda e Firestone. E daí foi quando, nossa, lá de cima, eles nunca mais voltaram.